Gente, eu tô esperando a Patrícia pra ela entrar aqui. A live de orientação à paz ia ser no perfil dela, mas ela teve um probleminha. Então a gente vai fazer a live por aqui. Só um minutinho que ela já entra. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. E você está me ouvindo bem? Tô também. Bom, gente, foi isso. Tivemos um problema no meu Instagram. Não sei o que houve. O meu não aparece a opção. Agora não estava aparecendo a opção do ao vivo, então resolvemos aqui entrar no da Mariana mesmo. Bom, primeiro então a gente vai começar se apresentando, né? A gente pede desculpa aí pelo atraso. A gente vai falar um pouquinho. Então, eu sou a Patrícia, Patrícia Demoli, sou psicóloga clínica. Também dou supervisão de casos clínicos para alguns colegas meus profissionais. Eu atendo criança, adulto, adolescente, casais e até algumas famílias. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha atuação com o atendimento de crianças e orientação à paz. Eu conheci a Mariana, já vou deixar ela se apresentar, mas eu conheci a Mariana na escola, então é um prazer hoje estar aqui com ela. Né? Ela é um pouquinho mais nova que eu, então acabei me formando antes dela. E eu tive o prazer de participar de um estágio da Mariana, de final de curso, né, em que ela estava participando. E eu estava ajudando o professor e ela me convidou para participar da banca de monografia dela. Então, eu fiquei bem feliz com o convite, a gente acabou se aproximando mais. E hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto que tanto nos interessa de forma profissional. A gente espera, então, que a gente consiga aí ajudar vocês, né? Que a gente consiga dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre esse tema, responder aí algumas perguntas. Então, a gente vai falar um pouco e no final a gente quer deixar um tempo para algumas perguntas. Então, se vocês quiserem, no final, mandar perguntas, eu não sei se a gente vai dar conta de acompanhar o chat, mas vocês podem ir mandando. Agora eu vou pedir para a Mariana se apresentar. Obrigada, Tati, pela apresentação, pelo convite da live, né? Então, meu nome é Mariana Andrade, eu sou psicóloga clínica. Eu atuo principalmente com adultos, crianças e adolescentes, mas também gosto muito do atendimento de casais e família. E como a Patrícia já falou, a gente se conheceu na graduação e ela foi muito, muito importante para a minha monografia. E foi um prazer ter ela na minha banca. E fiquei muito feliz com esse convite. A área de orientação à paz também tenho muito interesse. E é isso. Bom, então vamos começar, né, Mari? Eu vou então te fazer uma primeira pergunta para você poder falar um pouquinho para a gente, então, o que é a orientação à paz, né? Dão a definição mesmo, o que que é, porque tem gente que nunca ouviu, né, esse termo, e também algumas modalidades em que ela pode ser realizada ou focar em alguma modalidade específica que você quiser. Isso. Então, a orientação à paz é um trabalho que os psicólogos realizam a fim de sanar dúvidas e orientar os pais quanto às estratégias educativas, as formas que eles buscam realmente educar os filhos, impor limites, demonstrar afeto. E normalmente essa demanda vem quando os pais estão apresentando dificuldades, né? Que os filhos estão tendo comportamentos problema, como às vezes chamam. E pode ocorrer tanto em grupo quanto individual. E eu vou falar um pouco mais do grupo, porque é onde eu tive mais experiência com estágios na graduação e também como Aham. voluntária posteriormente. Então, os grupos podem ser de diversas formas, podem ser só com cuidadoras, pessoas que exercem o papel materno, com quem exerce o papel paterno, pais e cuidadores. Podem ser grupos mistos e também grupos com avós, tias, porque a gente sabe que tem muitas configurações familiares, né? É Então, ainda que verdade. a orientação a pais não é somente para pais. E também pode ser com par parental, o pai e a mãe, ou né, duas mães, dois pais, enfim.
e podem ser no mesmo grupo ou também divididos em grupos distintos. E acho que uma coisa muito legal do grupo é realmente a troca de experiências entre os Com participantes. certeza. Que, Eu acho também, Mari, acho que você falou uma coisa bem importante, assim, que a gente fala em orientação à paz, mas como hoje em dia tem diversas configurações de família, a gente pode também fazer uma orientação ao cuidador, né? Então, às vezes tem uma avó que passa muito tempo com a criança e assume essa função paterna ou materna, né? Então, assim, ou o avô, ou um tio que passa muito tempo com a criança, né? Ou então, às vezes, até uma babá, a gente pode orientar nesses cuidados, nessas práticas parentais. Então, acho que você falou aí uma coisa bastante interessante. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente como que a orientação à paz, ela pode ajudar os pais, né? Como é que esses cuidadores, eles podem ser ajudados com esse processo que a gente pode oferecer para eles? Uhum. Então, como nossa atuação profissional, né, é muito pontual, a gente só tem contato com as crianças normalmente 50 minutos por semana, é essencial que a família e que esses cuidadores façam parte também da terapia. E a orientação aos pais é uma forma da gente chamar esses cuidadores para se responsabilizarem e terem mais estratégias, mais conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre melhores estratégias para os comportamentos deles, né, para com os filhos, e por meio disso ter um maior direcionamento e conseguir colocar as consequências mais adequadas e alterar esse ambiente de forma que as crianças tenham comportamentos mais desejáveis, vamos dizer assim, né? Uhum, é verdade. Ou desejáveis ou adequados, acho que a gente pode usar os dois, né? Então, mas é isso mesmo. Mas você quer falar ainda mais alguma coisa sobre isso? Então, eu ia falar um pouco mais da questão do grupo, que a gente trata mais temas gerais. Então, punição física, demonstração do afeto, tempo de qualidade com a criança. E então, a gente não olha muito os casos particulares, mas é mais essa perspectiva de psicoeducação, né? Dos pais terem um conhecimento também teórico para auxiliarem nas práticas e essa ideia de procurar soluções em conjunto, né? É verdade. E é bem importante também essa parceria, né? Porque acho que isso que você falou é bem importante quando você traz que a gente fica 50 minutos com a criança. E os pais que passam, os pais e cuidadores que passam a maior parte do tempo com essa criança, né? Então, embora a gente consiga ajudar, mas é realmente muito mais eficaz quando os pais interagem e nos ajudam nesse processo, né? E aí você estava falando aí do grupo, eu queria falar um pouquinho do individual. Hoje em dia eu estou trabalhando mais com orientação à paz individual. Então, geralmente, quando chega uma criança para mim em psicoterapia, eu entendo que eu não posso trabalhar só com a criança, né? Eu entendo que eu tenho também que trabalhar os pais dessa criança. Então, nesse sentido, da gente conseguir trabalhar de forma mais eficaz, né? Da gente ajudar melhor esses pais que nos procuram. Então, uma das estratégias que eu uso também hoje em dia, eu atendo as crianças com os pais dentro da sala. Então, a gente vê muitos psicólogos, né, atendendo só a criança. Então, fecha a porta, o pai nem vê o que você está fazendo com a criança. Então, dependendo do caso, se for um caso muito específico, é claro que a gente tem que ficar só com a criança. Mas se a gente for também pensar nessa perspectiva de ensinar os pais, é muito interessante que a gente coloque os pais dentro da sala, né? Porque aí eles vão ver o que a gente está fazendo, eles podem observar, né? Eles podem também fazer o que a gente está fazendo e a gente observar e dar feedback, né? Então, nesse sentido, eu acho bem interessante eles verem também a gente como um modelo. Então, a forma como a gente vai consequenciar os comportamentos das crianças, né? Para eles aprenderem também a fazer da mesma forma. Então, eu acho que o trabalho individual é bem importante também, né? Porque a gente, no trabalho individual, a gente trabalha a demanda mais específica, né? Em grupos, como você falou, são coisas mais gerais. Mas acho que os dois modelos têm grandes ganhos, né? Então, no grupo, você tem a oportunidade de partilhar com outras pessoas, com outros pais, outros cuidadores, né? Sobre o seu aprendizado.
Já no individual, você só partilha com o seu terapeuta, no máximo, né? Ou então conversa com outras mães sobre o que você aprendeu, né? Mas o individual realmente é um trabalho mais especializado, mais focado, né? Então, na criança ali que a gente está atendendo. Ah, é muito legal. Eu queria só acrescentar que essa orientação de pais individual também pode ser feita, né, sem os pais na sala com a criança. Apesar de eu ter achado muito legal essa sua proposta, ainda não tentei, mas quero tentar. Mas também de, por exemplo, dividir a sessão da terapia para fazer pontuações pequenas, né, com o pai, chamar uns 10 minutinhos depois, ou marcar sessões extras para poder realmente aprofundar mais na questão e conseguir orientar de uma forma mais completa, né? Isso, com certeza. É uma outra forma também, né? E tem muitas vezes que a gente tem que fazer uma orientação mesmo focada longe da criança. Acabei não falando, mas eu também faço. Né? Então, algumas vezes eu chamo, porque às vezes a criança está presente, você não consegue conversar direito com os pais ou dar uma orientação mais adequada. Então, às vezes é melhor fazer orientação longe da criança também, né? E aí, você tem algumas perguntas para mim também? E assim, o que você considera que são os objetivos dessa orientação à paz? De uma forma... Bom, eu sempre brinco com os pais que eu converso que não, a criança vem, mas ela não vem com manual de instrução. Não é como você comprar um objeto na loja que ele vem com um livrinho, né, um folheto escrito como usar, o que fazer, então como que você vai interagir com aquele objeto que você comprou. Então não é assim. E a gente vê em pouquíssimos lugares pessoas falando sobre esse tema, né? Sobre parentalidade, sobre orientação à paz. Inclusive, eu até brinquei, falei, gente, eu vou ter que fazer uma live sobre isso, porque eu vejo live sobre tudo, mas cadê uma live para falar sobre parentalidade, né? Sobre como que os pais podem educar melhor os filhos e de que maneira que isso pode ser eficaz mesmo para a educação dos filhos. Então, acho que um dos maiores objetivos é a gente, né, nós como psicólogas, ajudarmos esses pais a eles terem mais segurança do que eles estão fazendo, né? Porque muitos pais chegam muito inseguros, com muitas dúvidas, né? Não sabem bem o que fazer ou querem ser os pais perfeitos, que a gente sabe que isso não existe. Né? Não tem como a gente errar, a gente acertar sempre. Até alguém fez uma pergunta para mim aqui no Instagram e eu coloquei: se você quer ter filho, esteja preparado para acertar e para errar, porque você vai errar, né? Então, assim, acho que a nossa ajuda, então, o principal objetivo nosso é ajudar os pais a terem mais segurança do que eles vão fazer em relação às crianças. Então, um dos exemplos que eu posso trazer aqui é com relação à agressão física, né? Então, eu escuto muito dos pais assim: eu bati porque eu não sabia o que fazer. E às vezes, quando os pais têm esse apoio de saber o que fazer ao invés de bater, é extremamente importante, né? Porque como que essa punição física, ela pode causar danos para a criança, para os pais, né? Para a relação dos dois. Então, a gente tem que pensar numa estratégia que seja mais eficaz nesse sentido, né? Então, a ideia da orientação à paz é que as crianças tenham respeito pelos pais e não que elas tenham medo dos pais. E uma das coisas que a punição física faz, ela faz a criança ter medo do pai, né? Então, nesse sentido, é bastante complicado, porque não é a nossa ideia. A nossa ideia é que as crianças respeitem os pais, que os pais respeitem as crianças, que o lar seja cada vez mais harmonioso, né? Então, um outro objetivo, também bem relacionado com a psicologia, é gerar uma qualidade de vida para essa família. Né? Porque quando a gente fala em orientação à paz, a gente está falando do pai, do cuidador, da mãe, da babá ou do filho. Então, a gente está falando de várias pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, se a gente consegue melhorar uma relação aí entre pai e filho, ou ajudar mesmo os pais a terem novas estratégias, que não seja bater, por exemplo, né? A gente consegue resultados mais eficazes e consegue que a criança tenha uma relação de respeito com o pai, né? Que ela não sinta medo, que aquele pai não seja aquela presença do punitivo, né? Aquela coisa de, às vezes, a criança olha para o pai e já fica totalmente espantada, com medo de levar uma bronca, com medo de levar uma surra,
né? Então, assim, eu sempre falo com os pais, assim, embora um tapa ele possa até resolver a curto prazo, ele até resolve o problema na hora, porque às vezes, realmente, às vezes o argumento dos pais para mim é, mas Patrícia, eu bato e resolve. Aí eu falo, tá, mas resolve o quê? Vamos tentar pensar. Porque você bate, e na hora que você bate, a criança, ok, ela pode até parar de fazer o que ela tá fazendo. Mas provavelmente em outros contextos ela vai fazer, ela vai criar medo do pai, ou ela pode parar de fazer só na frente desse pai que bate, mas na frente de outras pessoas ela continuar emitindo esse comportamento, ela continuar fazendo a mesma coisa. Né? Então, o interessante dos objetivos, né, da orientação à paz é isso. Então, de forma geral, criar uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas e ensinar estratégias aos pais que sejam mais eficazes para que a gente possa aumentar os comportamentos adequados e diminuir os comportamentos inadequados. Né? Então, que eles possam conseguir realmente educar as crianças, mas sem aquela ideia do carrasco, né? Da pessoa que bate, enfim, esse foi um exemplo. Uhum, sim. Ah, excelente sua fala, eu concordo completamente. E me veio muito a palavra das alternativas, né? Como você falou, eu não soube o que fazer. E eu acho que é isso que falta um pouco com os pais, porque, como você falou, não tem uma maneira correta e a maioria dos pais aprende pelo próprio modelo de como eles foram criados. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Da gente fazer eles perceberem que nem todos os comportamentos que os pais deles tiveram com eles são os mais adequados e que tem outras formas que podem ter essas consequências mais positivas a longo prazo. E acho esse um processo muito importante que, quando entra na própria dor, né, de assim, nossa, eu apanhei muito, mas eu guardo um ressentimento da minha mãe. E aí você se vê fazendo isso de novo, e quando o psicólogo pode te dar outras alternativas, acho que isso realmente traz uma qualidade muito melhor e trabalha também essa culpa, às vezes. É verdade. Vários sentimentos, né? E essa culpa, Mari, é interessante você falar disso, porque às vezes os pais chegam para mim me sentindo muito culpados, se sentindo muito culpados, assim, nossa, Patrícia, eu bati, eu não aguentei, eu bati, nossa, eu gritei, eu fiz um escândalo, né, nossa, eu deixei meu filho com medo. Então, assim, e acho que os pais também entenderem que até esse reconhecimento é importante, né, querer mudar, querer fazer diferente, né, porque só o pai sentir culpa e ficar com essa culpa guardada para sempre não vai adiantar nada e não vai ser bom para ninguém, nem para ele, nem para a criança. Então, a ideia é a culpa ser usada para que a gente busque outras formas de se fazer, né? Para que a gente consiga fazer de forma diferente, consiga buscar ser diferente. Bom, eu vi uma pergunta aqui no chat. Eu tinha falado com a Mari no início, a gente vai deixar um espacinho no final para a gente responder essas perguntas, tá? Então, a gente daqui a pouco vai dar uma lidinha aqui e vai responder todas. Você quer falar a outra pergunta, Mari? Não, se você já queria responder ou... Hã? Não, porque você comentou da pergunta, eu não sabia se você já ia responder. Não. Aí você pode fazer a próxima pergunta aí. Então, era mais essa questão, assim, durante o processo da psicoterapia, em que momento que entra essa orientação? É só quando os pais estão? Como é durante a terapia? Como é que eu faço, né? Como eu já entendo que para um atendimento de psicoterapia infantil é extremamente importante essa orientação à paz, quando vem uma demanda para mim, né, de atendimento de criança, eu já aviso os pais logo no início. Olha, eu faço atendimento infantil junto com orientação à paz. Então, por isso, o meu valor é tal, né? Porque eu trabalho as duas coisas. Então, eles já sabem que algumas sessões vão ser só com eles, algumas sessões vão ser só com a criança, algumas sessões vão ser com a criança e os pais dentro da sala, né? Então, eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Eu tinha uma criança que mexia nos meus objetos do meu armário. Né? E assim, a minha ideia não é tirar todos os objetos do armário para a criança não mexer. Eu entendo que eu tenho que ter objetos no meu armário e que eu preciso ensinar essa criança a não mexer nesses objetos sem autorização.
E aí a criança ficava tentando pegar, né, nesses objetos. E aí eu falei com ela, falei, olha, não pode pegar nesses objetos sem pedir para mim. Você só pode pegar alguma coisa desse armário se você pedir para mim. Da próxima vez que você pegar alguma coisa desse armário, a gente vai ficar um tempinho sem brincar. Ok? Aí a criança, ok. E aí eu continuava brincando com ela. E aí a criança foi e colocou a mão no armário. E foi engraçado porque ela colocou a mão no armário e me olhou. E aí nessa hora eu já não falei mais nada, né? Eu simplesmente retirei o objeto da mãozinha dela, tirei todos os brinquedos da frente dela e fiquei um tempinho sem brincar. Né? Com essa criança eu tinha combinado de contar até 10, por exemplo. Então eu retirei os objetos da frente dela, contei até 10, e aí quando acabou o tempo, acabou. Finge que nada aconteceu, volta com os objetos, volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Porque a criança cumpriu ali a consequência que eu coloquei, de ficar um tempo sem brincar. Então, foi um comportamento adequado. Então, acho que o ideal é a gente lembrar sempre, os nossos comportamentos têm consequências. Então, se os nossos comportamentos têm consequências, algumas consequências para os nossos comportamentos fazem eles aumentarem de frequência. Outras consequências fazem os nossos comportamentos diminuírem de frequência. Então, vou dar um exemplo simples. Se nós adultos, vamos lá no fogão, tá, no forno, tá quente, a gente bota o dedo, a gente se queima. Provavelmente a gente vai aprender que colocar o dedo no fogão quente, a gente vai queimar. Então, provavelmente a gente não vai mais colocar o dedo no fogão quando ele estiver quente. A gente vai usar uma luvinha, por exemplo. Né? Então, a consequência de queimar o dedo, quando eu coloquei o dedo no fogão quente, me ensinou a não fazer mais isso. Então, esse é um jeito da gente conseguir ensinar as crianças também, né? Que os comportamentos têm consequências. Então, por exemplo, uma consequência que eu gosto de orientar muito. A gente pegar uma cadeirinha, colocar num espaço da casa que não seja o quarto, eu já explico mais pra frente por que não o quarto, colocar uma cadeirinha e falar, a regra é essa, então você primeiro emite a regra e depois fala. Se você não fizer isso, você vai ficar, não sei, um minutinho sentado na cadeirinha lá. Deixa a criança lá, quando acaba, acaba. Ok, acabou o tempo, pode levantar, finge que nada aconteceu. O que alguns pais fazem? Eles deixam a criança, eu vou chamar de castigo. A gente não chama assim terapia, mas eu vou chamar para ficar mais fácil todo mundo entender. Os pais deixam as crianças de castigo, então, por exemplo, 1 minuto sentado nessa cadeirinha, e quando acaba o castigo, quando a criança fica lá, ela cumpriu o castigo, ou seja, ela fez o que o pai quis que ela fizesse, aí o pai chega lá e começa a brigar. Você ficou de castigo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, qual foi a consequência para a criança ficar de castigo? Levar uma bronca do pai. O que aconteceu exatamente depois que acabou o castigo? A bronca. Então, eu sempre oriento os pais. Gente, se vocês deram um castigo para a criança e ela cumpriu o castigo, ela fez o que vocês queriam que ela fizesse. Ou seja, ela emitiu um comportamento adequado, ela cumpriu o castigo. Então, nessa hora, é hora de fingir que tá tudo bem, que nada aconteceu. E de tratar a criança normalmente. Não é a hora da bronca mais, porque ela já entendeu que o comportamento dela que ela fez teve uma consequência. Né? Então, agora sim, é claro que se a criança, né, quebra alguma coisa sua que você não quer que ela quebre, né? Claro que isso vai gerar diversas respostas emocionais, até de raiva, por exemplo. Né? O pai pode ficar com raiva do filho ter quebrado alguma coisa ali. Mas aí é o trabalho que a gente faz com os pais para que eles realmente consigam segurar um pouquinho essa emoção, entender que a emoção é deles, que essa raiva é deles e que a criança provavelmente quebrou sem querer, né? E consequenciar a criança quebrar o vaso. Então, porque você fez isso, você vai ficar 1 minutinho sentado na cadeirinha, por exemplo. Né? E entender que ele vai dar consequência para o comportamento inadequado da criança, que a gente quer que diminua de frequência, que a gente quer que deixe de ocorrer, mas sem aquele estresse, né? Aqueles gritos, aquele escândalo que vão estressar ainda mais os pais e vão assustar a criança. Né? Sim, ótimo. Outra coisa que me fez pensar, você falando, foi também a questão da disciplina inconsistente, que tem muito comum também os pais ameaçarem muito, ou falarem, você não parar isso agora, você vai ficar sem o iPad, por exemplo, e na hora que a criança não cumpre, eles vão deixando, não cumprem a própria palavra, né?
E que isso é muito danoso, porque eles não vão ter essa figura de autoridade, não vão conseguir que as crianças respeitem, e elas podem ir testando os limites e fazendo coisas cada vez piores. E acho que também cabe a orientação nesse caso, porque às vezes os pais podem nem se perceber que estão fazendo isso, ou já está num caso muito grave, né, que a criança já não respeita nada, e aí tem que retomar isso. E é preciso também muita persistência, porque não é como só se a gente ensinasse e do dia para a noite a criança vai mudar. É verdade, Mari. E esse padrão, né, também foi reforçado. A criança já aprendeu a ser assim. Então, fazer o caminho contrário também demora um tempo, mas é muito possível, né? Com certeza. Eu acho que sim, e eu acho que é um treino para os pais, né? Então, quando a gente ensina um novo comportamento para alguém, ele realmente ele demora para ser aprendido, né? Então, a gente viveu 30, 20 anos da nossa vida de um jeito, a gente vai tentar fazer uma coisa nova, é difícil, é diferente. O exemplo nosso aqui hoje, eu nunca tinha feito uma live ao vivo. O meu Instagram não tem a opção de fazer ao vivo, não tem a opção do ao vivo, né? Então, assim, coisa que eu pensei, todo Instagram tem a opção do ao vivo. Então, sempre que a gente vai fazer algo novo, algo que é diferente, né, a gente tem que lembrar que a gente tá exposto a errar, às vezes não conseguir. Então, tem que ter muita persistência dos pais nesse sentido, né? Persistência em realmente tentar fazer diferente, em seguir as orientações. Uma coisa que é bem difícil, assim, às vezes, para os pais, é seguir a orientação que a gente dá. Então, uma coisa que eu uso para tentar ajudar é fazer assim, eu falo o que ele tem que fazer, aí eu falo, agora faz aqui na minha frente. Ou então finge que eu sou a criança e fala para mim. Porque aí, você colocando o pai para fazer, você tem uma noção melhor se ele compreendeu exatamente a orientação que você passou, né? Porque às vezes, a pessoa acha que entende como assistir uma aula. O professor fala, você acha que você entendeu tudo. Aí ele fala assim, tá, agora repete o que eu falei. Às vezes você não dá conta de repetir. Então, acho que tudo é um treino. Então, os pais também têm que estar cientes de que eles vão errar, de que pode ser difícil. Algumas coisas são fáceis, outras vão ser difíceis, né? Então, assim, eles têm que ter essa consciência de que é um caminho mesmo, né? É um processo. Do mesmo jeito que a psicoterapia é um processo, a orientação à paz também é um processo de aprendizagem de novos comportamentos dos pais com relação aos filhos. E aí você falou uma outra coisa aí de autoridade, e eu concordo muito. Eu acho assim que se a gente fala uma coisa e não faz, é o poder da nossa palavra, né? Vamos pensar aqui, se a gente tem um chefe que fala assim, quem chegar atrasado vai ter vai perder 20% do salário. Então, se vocês chegarem atrasados aqui, vocês vão perder 20% do salário, não pode chegar atrasado. E aí a pessoa chega atrasada e o salário não diminui. Ela continua recebendo a mesma coisa. Ela vai levar em consideração a palavra desse chefe? Provavelmente ela vai continuar chegando atrasada, porque não teve a consequência. A ameaça que o chefe fez não foi cumprida. Então, eu sempre falo com os pais, assim, de forma geral, eu não sou a favor de ameaça, mas eu falo para eles, se vocês ameaçarem, cumpram. E tentem não façam ameaças que vocês não vão conseguir cumprir. Porque o que acontece? A gente tem que entender que os pais precisam ter palavra com relação aos filhos, eles têm que ter autoridade com relação aos filhos, né? E não é aquela autoridade rígida, é uma autoridade em termos de respeito, né? Então, o filho precisa entender que a palavra do pai tem valor. Então, eu falo uma máxima para os pais que eu atendo. Eu falo assim, gente, se você for falar sim, você fala sim desde o início. Se você for falar não, você fala não e segura esse não até o final. Porque se o seu não virar um sim, a sua palavra vai perder a credibilidade no futuro. Agora, a gente não é obrigado a saber se é sim ou se é não o tempo todo. Então, se eu falo para eles, se vocês não sabem, vira para a criança e fala, eu vou pensar. Não tem nenhum problema eu falar para a criança. Eu não sei, posso dormir na casa da Maria? Filha, eu vou pensar. A mamãe está na dúvida. Eu não sei ainda. Eu vou conversar com seu pai, eu vou pensar e eu te dou uma resposta.
Agora sim, eu falo para os pais, deem a resposta. Se vocês prometeram que vocês vão pensar, vocês têm que dar a resposta. Né? Então, desde pequeno, vocês vão ensinar, os pais vão ensinando as crianças que as palavras têm valor, que as crianças podem confiar na palavra dos pais. Então, se o pai fala assim, ó, se você não comer tudo, você não vai ganhar o chocolate depois do almoço. A criança não come tudo, o pai fica com dó e fala assim, não, pode comer o chocolate. Provavelmente, essa palavra desse pai, ela vai perdendo a credibilidade. Com isso, ela pode ir perdendo a confiança no pai também. Isso é um grande problema. A gente pode pensar o impacto de perder a confiança nas relações, né? Em qualquer relação. Quando a gente perde a confiança no nosso namorado, no nosso marido, que impacto que isso tem para a nossa relação? É a mesma coisa a relação pai e filho. Então, essa confiança precisa ser desenvolvida, né? Então, assim, o filho precisa aprender coisas com os pais, né? Então, eu sempre falo, cumpra a palavra de vocês. Se vocês falaram que vão dar o chocolate, dá o chocolate. Tem pai que faz assim também, Mike, eu já vi, você já deve ter escutado também. Se você não tirar notas boas, você não vai ter a sua festa do final do ano. Só que aí, os parentes que moram em outra cidade já compraram passagem para a festa do menino do final do ano. A mãe já está pagando a festa do final do ano. Ou seja, ela não vai ter como cancelar a festa do menino. Mas ela fala para ele, se você tirar nota baixa, não vai ter festa. Ela vai conseguir cumprir essa ameaça que ela está fazendo? Não. Ela não vai. A festa já está sendo organizada, já tem gente vindo, ela já está pagando as coisas. Ou seja, a gente também precisa pensar o que a gente vai falar para os nossos filhos que vai ocorrer ou que não vai ocorrer. Né? E se é viável aquilo que a gente está falando. Porque se eu prometo, não vai ter festa, aí a criança tira a nota baixa, como é que eu vou fazer? Eu vou dar a festa e vou falar o quê? Né? Isso que você falou também me lembrou muito legal os seus exemplos. Me lembrou a questão da coparentalidade, né? Que além da palavra de um pai, tem a questão de como um pai coloca essa educação e o outro. Ou uma avó. E dessa questão de que às vezes um passa por cima da autoridade do outro. Um pai fala que não vai ganhar sobremesa se não comer tudo. Mas aí vem o outro pai e dá o chocolate. E como é importante esse alinhamento, né? Dessas regras, dessa educação de uma forma geral. E é legal também, assim, para o conhecimento de vocês, que existem grupos sobre coparentalidade, que é justamente trabalhando essa comunicação entre os dois. E tem também um grupo que eu já participei, que é para os pais divorciados, que justamente tem grande conflito em conseguir definir o que se deve fazer ou não, que aí no final de semana vai para casa de um pai, pode tudo, e na semana vai para casa da mãe, não pode nada, por exemplo. E, enfim, né, pensar também nesse lado, além de você manter sua palavra, tentar ter essa comunicação com outras pessoas que também fazem parte dessa educação, para manter um equilíbrio, uma certa coerência, né? Uhum. Com certeza, eu penso isso também, porque assim, a partir do momento que o pai faz uma coisa e a mãe faz outra, o que eles vão ensinar para essa criança? Então, por exemplo, se o pai sempre dá o chocolate, a mãe nunca dá o chocolate, para quem que a criança vai pedir chocolate? Só para o pai. Ela não vai mais pedir para a mãe se ela sabe que a mãe não vai dar. Né? Então, de algum jeito, essa criança vai ter acesso ao chocolate. Isso é mais difícil ainda em pais que são separados, que às vezes não tem uma comunicação que seja efetiva, né, com relação à criança, que é muito importante, mesmo que os pais sejam separados, eles conversarem sobre assuntos do filho, mas é ainda mais difícil quando eles são separados. Né? Então, quando eles estão juntos, ainda é um pouco mais fácil nesse sentido, porque a gente vai ensinando isso para eles. É o mesmo exemplo de, assim, a gente tem 2 chefes, vamos supor, nós adultos. Você tem 2 chefes. Você tem um chefe que te deixa sair mais cedo e um chefe que não deixa. Para quem que você vai pedir para sair mais cedo? Daqui a pouco, o chefe que deixa sair mais cedo é o chefe bonzinho. E o chefe que não deixa é o chefe mauzinho. Ou seja, você vai achar que um é bom e o outro é mau. Que um deixa e o outro não deixa. Que um é bonzinho e o outro é bravinho. Isso é um grande problema, porque as crianças têm que reconhecer as figuras de autoridade, tanto do pai quanto da mãe, não só uma delas como figura de autoridade.
né? Então é importante haver esse diálogo aí para que a criança, primeiro, para que ela não fique confusa. Será que eu posso? Será que eu não posso comer chocolate? Será que eu posso descer? Será que eu não posso? Um diz que eu posso, o outro diz que eu não posso, né? Para que a criança não fique confusa e também para que os pais consigam ensinar coisas para as crianças, né? E também para que eles não sejam vistos um como carrasco e outro como bonzinho que deixa tudo. Porque a gente vê também na nossa sociedade aqueles pais que eles querem fazer tudo pelos filhos. Como eles não tiveram no passado, eles querem dar e fazer tudo por esses filhos. E às vezes isso é uma grande armadilha. Por que isso às vezes é uma grande armadilha? Porque às vezes vai ser aquele pai ou aquela mãe que não sabe dizer não, que só fala sim, que é extremamente reforçador, que é até uma coisa que a gente vai falar mais para frente, uma pergunta que deixaram aqui. Né? É aquele pai ou aquela mãe que não sabe dizer não, que acha que ser bom pai ou boa mãe é dar tudo, é fazer tudo pelo filho. E não é assim. Né? O bom pai ou a boa mãe, se é que a gente queira usar essas nomenclaturas, é aquele que fala não quando é preciso. É aquele que fala não quando é importante. É aquele pai que deixa o filho ralar o joelho para aprender. Que não é aquele pai super protetor que não deixa que fica, ah, não, o filho não vai brincar no parquinho não, porque senão vai se machucar. Não, é aquele pai que fala, vai brincar e se machucar, a gente vai curar. Ou tal brinquedo machuca, aquele lá não pode. Mas esses aqui pode brincar. Né? Então é aquele pai que ele vai orientar. Ele não vai nem super proteger e nem dizer sim para tudo. Ele vai dizer não quando for importante. Sim, com certeza. E é realmente esse equilíbrio, né, que eu acho que, que os pais estão sempre buscando, de não ser autoritário demais, também não ser só aquele pai que exige, que coloca regras, mas que nunca demonstra um afeto, e nem ser o bonzinho o tempo todo, que pode tudo. É realmente sempre uma busca constante por esse patamar, né? Que você está escutando as necessidades da criança, mas também as suas necessidades. E assim, Mari, eu vou falar um pouquinho das consequências, eu queria que você acrescentasse também, tá? Depois que eu terminar aqui. Então, por exemplo, vamos pensar num pai superprotetor. Qual que é as consequências para a criança a longo prazo de um pai ser superprotetor? Ela vai ter menos autonomia, ela vai ter menos confiança nela mesma. Quando adulta, pode ser um adulto muito inseguro em algumas coisas, porque sempre teve alguém para dizer o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Então, quando essa pessoa se vê sozinha, ela pode se sentir muito insegura, ela pode se sentir sem chão, né? Ela pode ter medo de muitas coisas. Então, uma superproteção, ela pode causar isso a longo prazo. Porque a ideia da orientação à paz não é a gente pensar só as consequências a curto prazo, é a gente pensar a curto e a longo prazo. Então, o que pode acontecer hoje, o que pode acontecer com essa criança quando ela se tornar um adulto? E acho que uma outra consequência de uma mãe muito permissiva ou um pai muito permissivo, que fala sim para tudo, é não ensinar a criança a lidar com frustração. Então, essa criança vai crescer sem saber ouvir um não. E aí, quando essa criança se tornar um adolescente, que ela arrumar um namoradinho e esse namoradinho terminar com ela vai se sentir a última bolacha do pacote. Ela vai se sentir a pior pessoa do mundo. Ela vai falar, como assim? Ele terminou comigo. Ninguém nunca me abandonou, ninguém nunca me falou um não. Eu sempre quis, eu sempre tive tudo que eu quis, eu sempre fiz tudo que eu quis. Como assim? Ele terminou comigo. Né? E às vezes pode ser muito grande para essa pessoa. Porque eu sempre falo, assim, com os pais que eu oriento, né? Eu falo assim, vocês têm que ensinar os seus filhos a lidar com frustração. Eles precisam se frustrar. Um joelho ralado na infância é muito mais importante do que ele nunca ter ralado o joelho e depois quebrar uma perna na adolescência. Né? Então, assim, a gente precisa ir trabalhando a ideia com os pais de que as crianças precisam se frustrar, elas têm que ouvir não e têm que aprender a ouvir não. Aí eu queria te ouvir um pouquinho quais as consequências que você acha, então, da mãe ou pai ou cuidador superprotetor, né? E que diz tudo, que é super permissivo. Eu vou, inclusive, pegar um carregador aqui para mim, que minha bateria tá acabando enquanto você fala. Não, tranquilo. Então, eu acho o que você falou, concordo completamente, dessas questões a longo prazo, né? Desse impacto na autoestima, autoconfiança.
E dessa questão de que vão achar que podem tudo, ou sempre precisar de alguém para poder fazer coisas por eles. Porque também tem uma superproteção que os pais fazem tudo pelos filhos, que ele não se sente capaz de fazer por si mesmo. Ele não sabe o que é ele tentar e ter as próprias consequências. E como você falou, ou essa frustração eu acho que pode chegar dessa forma de achar que é um problema com o outro, porque eu sou muito bom, nunca me disseram não, ou ser o contrário, assim, penso, que pode chegar de uma maneira muito devastadora, né? E pequenas frustrações e pequenos erros serem levados ao extremo, porque ela não sabe lidar com esses erros. Alguém escreveu aqui no chat que as crianças podem virar adultos que não sabem esperar, isso é verdade. Né? Aqueles adultos muito imediatistas, que não têm paciência ou que querem as coisas para ontem e essas coisas acabam não acontecendo. Né? Então, eles não conseguem lidar com essa frustração, não conseguem esperar que as coisas aconteçam. Né? Então, essas pessoas podem ficar frustradas muito tempo, né? Ficarem muito tempo sem essa frustração. Porque quando a gente é frustrado desde criança, a gente já aprendeu a lidar com a frustração. Agora, quando a gente não é frustrado quando criança, nem quando adolescente, a gente demora muito a aprender a lidar com frustração. E assim, tudo que a gente aprende na infância, tem vários estudos que comprovam isso, às vezes são muito mais fáceis de ser aprendidos do que quando a gente é adulto, como aprender uma nova língua, por exemplo. Crianças aprendem muito mais fácil uma nova língua do que os adultos. Né? Então, quanto menorzinhas as crianças forem para elas aprenderem essas coisas, mais importante é. E aí, uma última coisa que eu queria que a gente falasse para a gente passar para as perguntas, Mari, é a questão de desenvolver autonomia nas crianças. Né? Eu acho que isso é muito importante também quando a gente trabalha com orientação à pais, que é desenvolver autonomia. Então, assim, eu oriento os pais que eu atendo a botar a criança para dobrar a roupa de cama dela. Se ela for maiorzinha, ela começar a lavar algumas coisas, como prato, como garfo. Se ela for bem pequena, ela pode lavar algumas coisas descartáveis, coisas que ela usa, por exemplo. Né? Ela pode ela mesma tirar as roupinhas dela sujas e colocar num baú de roupa suja, por exemplo. Né? E se você tiver outros exemplos aí, eu queria que você acrescentasse também. Nesse sentido de ir favorecendo a criança que tem autonomia, ensinar a tomar banho sozinha, ensinar a escovar o dente. É claro que no início o pai vai ficar lá do lado de fora. Agora vai, pega o shampoo, coloca na mão. Não, tá muito pouco, coloca mais. Isso, esse tanto, agora passa na cabeça. Depois de um tempo, isso já virou automático. A criança já vai conseguir tomar banho sozinha sem precisar desse pai. O que acontece com os pais, que eu percebo, às vezes eles não querem que o filho fique independente deles. Eles criam uma codependência tão grande dessa criança que é um sofrimento para esses pais, os filhos não precisarem deles. Só que isso é extremamente ruim para as crianças, porque elas não desenvolvem essa autonomia e essa capacidade de fazer coisas sozinha. Coisas que ela vai precisar aprender para a vida adolescente, para a vida do futuro. Arrumar os brinquedos após a brincadeira, alguém colocou aqui no chat, e isso, né, ela limpar. É a melhor consequência que você pode colocar. É muito mais efetivo do que um grito, do que um tapa. Ah, é? Você derrubou? Então agora você vai limpar. Você vai pegar a vassourinha de criança, eu oriento a comprar vassourinha, a comprar rodinho. Então agora você vai lá, você pega e você limpa. Não foi você que sujou? Né? Então, se você quiser acrescentar aí, Mari, para a gente passar para as perguntas. Nossa, ótimo esse ponto. Me veio aqui arrumar a cama, levar o lixo para fora. E o que eu pensei também nesse ponto é que é muito comum a gente ver mães que são donas de casa e, enfim, né, pessoas que assumem essas responsabilidades do trabalho doméstico muito sobrecarregadas. E que, além de auxiliar na autonomia dos filhos, também delegar certas atividades pode auxiliar a aliviar essas ainda mais na quarentena, né? Exatamente. Então a gente vê muito essa queixa, né, de que se eu der isso para ele fazer, ele não vai saber. Mas como você falou nesse início, de estar ali do lado para orientar
e aos poucos ir se distanciando. Muito bom. E ele não vai saber nunca se alguém não ensinar. Você precisa ensinar para que ele possa aprender. Ah, mas meu filho não sabe lavar a louça. Ok, mas você já ensinou, né? Então, assim, eita, eu fiz alguma coisa aqui, tô tentando ler. Tô tentando ler aqui as perguntas, não consegui. Então, assim, você pode ensinar, você pode virar para o seu filho e falar, não é assim, é de tal jeito, né? Eu vou te ensinar a fazer isso. Então, muitas reclamações, ah, mas meu filho não sabe tomar banho sozinho. Aí eu falo, é mesmo? Quantas vezes você já tentou ensinar? Como que você tentou ensinar? Você simplesmente virou para ele e falou, vai tomar banho sozinho? Né? Ou você Sim, foi lá para dentro do banheiro, ficou observando passo a passo do que ele estava fazendo para ir orientando. Né? Então, nesse sentido, a gente entender também o como fazer, né? Porque também se a gente só falar, ah, meu filho não sabe, não sabe, não vai saber nunca, e se ninguém ensinar, vai crescer sem saber. Quantos adultos hoje não sabem lavar roupa, não sabem lavar um banheiro, não sabem arrumar a cama, não sabem passar roupa, né? Quantas pessoas não sabem fazer essas atividades e às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, mas às vezes um adolescente, um adulto desse tem que morar só. E o quanto que ele vai sofrer na vida adulta para aprender essas coisas que poderiam ter sido aprendidas lá atrás, né? Mais facilmente, com mais amor, com menos dificuldade para aprender tudo. sim. Ótima sua fala. Concordo em tudo. Você quer que eu leia? Eu consegui aqui subir. Ah, se você conseguiu acompanhar, eu quero, porque eu estou tentando procurar aqui as perguntas. Então, eu vi aqui a primeira da Lu Macedo. Fala assim: estimular a criança a se fortalecer, sua capacidade em realizar atividades, ser independente, ajuda o desenvolvimento? E aí, Mari, quer começar? Bem o que a gente está falando, né? Eu acho que pode ajudar, eu acho que até o desenvolvimento motor mesmo, físico, nesse sentido dela conseguir, enfim, adquirir habilidades manuais e Com certeza. motoras do corpo, né? Quanto também, claro, se ela está aprendendo isso, ajuda o desenvolvimento cognitivo e acho que esse desenvolvimento da autonomia mesmo, de ter novos aprendizados que com certeza só vão acrescentar, né? Com certeza. E a gente escuta quantos adultos falarem assim: nossa, eu sou péssimo em fazer coisa manual. Nossa, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Quando a gente para perguntar a história de vida dessa pessoa, será que na infância ela foi estimulada a desenvolver essa habilidade manual? Né? Claro, para muitas pessoas pode não ser importante, o trabalho delas pode não exigir isso, elas podem nunca querer aprender a tocar violão, por exemplo. Mas é importante estimular a criança desde pequena em todos os sentidos. Né? Então, assim, desde habilidade manual, quanto habilidade visual, estimular os sentidos de tatear as coisas, né? De dançar, mesmo que seja ali, sei lá, o pai fala, nossa, uma dança desengonçado, mas ele está aproveitando aquela dança, né? E aí a pessoa pode desenvolver, habilidades são desenvolvidas, né? Então, eu acho que realmente a gente realizar atividades para a criança ser independente ajuda muito no desenvolvimento e é muito importante, na minha opinião. Né? Um dos pontos principais da orientação à paz que eu faço é desenvolver a independência da criança, para que ela seja totalmente independente daqueles pais ou daqueles cuidadores. O que às vezes assusta o pai, a mãe, o cuidador, mas é extremamente importante para aquela criança. Uhum, com certeza. A outra pergunta aqui é da Isadora. A agressão física como punição potencializa a agressividade da criança? Pode Então, começar. tendo essa ideia de que os pais servem como modelo, né? Você oferecer a agressão física como punição, você também está ensinando que ela pode responder de forma agressiva quando for frustrada, quando acontecer alguma coisa que desagrada. Então, acho que as consequências vão muito para o futuro, né, quanto a isso. Por exemplo, a questão, assim, até de violência contra a mulher, né, pode ter esse link aí com a infância, Pode sim. com essa questão de que os homens são muito socializados e estimulados a essa agressividade. Então, acho que é bem por aí que
E assim, a gente também acredita, eu e a Mariana, nós somos da mesma abordagem da psicologia, que chama análise do comportamento. E uma das formas de se aprender comportamentos para essa abordagem é por meio dos modelos. Ou seja, a gente vê os outros se comportando e a gente aprende a se comportar por essa observação. Até por isso eu coloco os pais dentro do meu consultório, para eles me verem fazendo e aprenderem por modelo, né? Eu dou o modelo para eles aprenderem. Então, se você recebe um tapa da sua própria mãe, o que você vai aprender? Que você pode resolver os seus problemas dessa forma. Que dar um tapa, ser agressivo, é um jeito de resolver os problemas. Eu já peguei alguns casos em que os pais batiam nas crianças, as crianças começaram a bater nos colegas da escola, e os pais vinham para mim e falavam, Patrícia, eu não sei por que ele bate nos colegas da escola. Nossa, mas o menino tomou o brinquedo da mão dele, ele bateu, eu não sei por que ele faz isso. Né? Então, assim, como é que os pais resolviam os problemas quando aquela criança fazia alguma coisa errada dentro de casa? Às vezes com um tapa. Como é que a criança aprendeu a resolver problema? Com um tapa. Então, foi a forma como ela aprendeu a resolver as coisas. Então, é a forma que ela vai reproduzir em outros contextos, como na escola, por exemplo. Né? Então, esse é um outro problema da agressão física. A gente poderia fazer uma live para a gente falar dos problemas da agressão física, que eu acho que daria até mais de 1 hora para a gente falar aqui. Né? Hoje a gente falou alguns pontos. Mas é isso mesmo. Sim. Mas você acha que vai dar tempo da gente responder tudo? Não sei, mas vamos responder no que der, senão as outras coisas a gente tenta salvar e responde depois. Eu ainda tenho mais um tempinho, porque como a gente começou atrasado, o Instagram ainda vai dar um tempinho aí pra gente. Tá bom. Vamos responder mais uma. Então, aqui da PERP. Tem horas que a criança testa o limite, testa os pais até o limite da paciência. E aí, como agir? Agir antes de acabar a paciência. Eu sempre oriento isso. Não deixa para consequenciar, para dar consequência para o comportamento da criança, o castigo, alguma coisa, quando já está no auge. Tenta agir desde o início, para que você não chegue no seu limite da paciência. Né? Eu sempre oriento isso. Se você quiser adicionar aí, Mari. Com certeza, porque evita essa questão, né, de descontar na criança um estresse que pode até ter sido causado pela criança, mas também é parte do falta do controle emocional dos pais, né? Então, acho que essa sua orientação é ótima. Então, isso. Essa próxima aqui, acho que eu já respondi. Quais as consequências para os filhos quando isso acontece? Eu estava falando lá na hora, eu respondi. Tem mais alguma aí que você conseguiu pegar? Estou vendo aqui, rapidinho. Tá. E quando um pai corrige a criança e o outro agrada o filho na hora? Pode começar. Não pode falar. Dessa questão de um pai se... Nesse caso, um desautorizou o outro. Um tirou a autoridade do outro. Isso é péssimo em vários sentidos. Mas também, você tirar a autoridade de um dos pais não é interessante nem para você, pai, nem para a criança. A criança precisa reconhecer os dois com autoridade para que ela respeite tanto o pai quanto a mãe. E você tirar a autoridade do outro é ruim também porque você não deixa o outro ensinar. Né? Então, o ideal é que você converse no privado, no particular com esse outro, diga o que você acha que está errado para que ele possa mudar numa próxima vez, se você acha que ele está errado. Né? Porque realmente você expor o outro é muito ruim nesse sentido, porque a criança não vai aprender. Ela vai ver a briga dos pais, pode até ficar espantada, muitas crianças ficam assustadas com isso, né? Elas não entendem muito bem o que está acontecendo e você não consegue corrigir o comportamento da criança. Sim. Eu vou só clicar nessa interrogação que tem uma pergunta aqui. Tem 2 perguntas. Tá. Pergunta se tem muitas pesquisas no tema. A primeira. E tem muitas pesquisas, né? Tanto aqui literatura brasileira quanto de fora. Tem muitos programas mais estruturados dessa orientação a pais. Eu acho que a Patrícia pode até falar mais sobre isso, né? Que você está nesse caminho. Eu ia falar, é o meu trabalho de doutorado, né? Eu estou agora no doutorado, sou bolsista pela CAPES, ainda bem, então estou estudando bastante.
e é o meu projeto de doutorado. Eu quero desenvolver um projeto de orientação à paz que possa ficar aí publicado, que possa ajudar outros profissionais a trabalharem com isso que queiram. Então, a minha ideia é desenvolver um programa de orientação à paz. Então, eu vou realmente trabalhar com isso e realmente tem muita literatura. Quem tiver interesse pode me procurar, né? Eu mando, vocês podem deixar e-mail, enfim. Bom, não vai dar mais tempo da gente responder pergunta. A outra era o quê, Mari? Eu até esqueci qual era a outra. Era da questão de como orientar pais que lidam com crianças especiais e muitas vezes não entendem os comandos. Tá, nesse caso, é uma pergunta bem complexa, não vai dar tempo da gente responder, mas você pode procurar a gente no privado, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Não sei quem foi que perguntou, a gente vai ter o maior prazer em responder. Mas realmente com crianças especiais é ainda mais indicado ter um acompanhamento de psicoterapia, mais até do que com crianças típicas, neurotípicas, que é como a gente chama. Tá, e uma última pergunta aqui, se a gente tem livros. Eu tenho um livro para indicar que ele chama Pais Presentes, Pais Ausentes, da Paula Inês Gomide. É um livro que eu acho extremamente importante para quem é pai, para quem quer saber sobre o assunto. Ele não é caro, é vendido pela editora Vozes, então quem tiver interesse em adquirir esse livro, é uma leitura bem tranquila, né? Uma escrita assim bem tranquila, que dá para todo mundo entender, mesmo quem não é psicólogo, é voltado mesmo para pais e cuidadores. Então chama Pais Presentes, Pais Ausentes, Paula Inês Gomide. E então, por fim, eu vou pedir para a Mariana se despedir aí um minutinho, vou dar um tempinho para ela, depois eu me despedir para a gente encerrar aqui, que o Instagram vai cair a gente. Eu indicaria também o livro Eduque com Carinho, que é da Lídia Weber, que é uma pesquisadora excelente. Enfim, Paty, muito obrigada, eu adorei a live e achei que... Enfim, abordamos várias questões, a gente está aqui à disposição, se vocês quiserem saber mais, podem conversar com a gente. Obrigada a todos pela participação e a interação de vocês, os elogios, as perguntas, e vamos marcar mais. Com certeza. E se vocês tiverem interesse, a gente pode também voltar aqui em outros momentos para falar, né? A nossa ideia aqui é realmente divulgar o conhecimento, realmente ajudar esses pais e cuidadores que realmente precisam, né? Muitas vezes de um apoio, de uma ajuda, do que fazer, outras estratégias a não ser bater, a não ser gritar, a não ser se estressar. Né? Então, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, é por vocês que estamos fazendo essa live. Então, agradeço muito também a presença da Mariana, né? Estou muito feliz que a gente está aqui juntas nesse projeto e que a gente possa fazer outras coisas juntas aí para frente. Gente, muito obrigada. Eu vou tentar salvar, eu não sei se eu vou conseguir, então, como a gente faz as coisas pela primeira vez, é difícil, né? Como eu já disse para vocês, não consegui nem abrir no meu Instagram, mas a Mari vai tentar salvar aqui como está no dela, e se aparecer para mim, eu vou tentar também. A gente vai ver aqui se consegue disponibilizar. Eu criei um canal no YouTube, né? Eu sou péssima para divulgar as minhas coisas, mas eu criei. Patrícia Demoli, meu canal no YouTube. Então, quem tiver interesse, eu vou publicar coisas lá também de orientação à paz. Por enquanto, só tem uma aula lá de análise do comportamento. Mas quem tiver interesse, pode me seguir lá. E quem tiver dúvida, pode mandar para a gente no privado, que a gente está super disponível aí para tirar. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Vou tentar aqui salvar. Beijo. Obrigadão, Tati. A todos.